Olá a todos, aqui é o Renan da Grafistas e nesse vídeo eu vou falar sobre os papéis da carteira do Ibovespa. Para quem já acompanha os meus estudos, já viu os meus estudos sobre o mercado Forex, né, que foram feitos semana passada, e neles eu analiso uma série de ativos, né, voltados para o mercado Forex e alguns índices internacionais. É neste vídeo que inclusive eu vou publicar no canal no YouTube. Eu vou analisar todos os papéis da carteira Ibovespa. E assim que eu for analisando cada papel, eu vou preenchendo esta planilha que eu chamo de mapa da carteira Ibovespa, onde eu identifico a tendência, se o ativo a ação ela está em tendência, o alvo de Fibonacci, e eu coloco a data de projeção. Assim que a nossa projeção ela é atingida, eu coloco a data que atingiu e a nova tendência, o novo alvo, e assim nós vamos preenchendo a nossa planilha sobre o mapa do Ibovespa. O link para esta planilha eu vou deixar logo abaixo do vídeo, para que todos possam ter acesso depois e lembrar do que foi estudado. Quem assistiu o vídeo também sobre os estudos de Forex vai achar um pouco repetitivo, já que esse é o primeiro vídeo que eu vou disponibilizar também gratuitamente, e eu vou explicar algumas coisas que eu já havia explicado no outro vídeo. Mas é sempre bom estar relembrando para que nós possamos fixar o conteúdo, ok? A plataforma que eu uso é a plataforma da Investing.com, tá? É uma plataforma gratuita. Este é um dos motivos que eu utilizo essa plataforma. E os indicadores que eu uso são, primeiro, o gráfico de candlesticks, né, colorido, né, os candles altistas são os verdes e os baixistas os vermelhos. Eu utilizo para os estudos apenas duas médias móveis, todas elas são aritméticas, então eu utilizo a média móvel aritmética de 20 períodos, que é essa verde, e a média móvel aritmética de 200 períodos, que é essa laranjada. Além disso, eu utilizo o indicador de volume financeiro com cor, que é o verde e vermelho, né, sendo os verdes os volumes altistas e os vermelhos os baixistas. E dentro do próprio indicador, eu configuro uma média móvel de 20 períodos para que seja a minha referência no indicador. Tá? Se eu quero saber se teve o volume, na verdade a quantidade de volume que me embasa, que me oportuniza, que me permite entrar num trade, é sempre um volume acima da média. Então, por isso que ter essa média configurada no indicador é muito importante. E o outro indicador que eu utilizo é o histograma do MACD, mas apenas para ver questões de divergência e também quem está, digamos, dominando os questão de volumes, se são os compradores, e aí o histograma ele se configura, ele mostra, ele forma as barras acima, existe um eixo aqui central aqui, e se os vendidos estão dominando, a barra ela está voltada para baixo. Então, esses parâmetros, além das duas médias também do MACD, né, que quando a média mais curta, que é a azul, ela está subindo acima da mais longa, que é a vermelha, isso quer dizer que o volume ele está crescente. Então, são esses os parâmetros que eu utilizo.
Na verdade, aqui como nós vamos estudar ações, né, este indicador de volume financeiro seria já, já atendia, né, porque tem, por exemplo, índices, né, que eu analiso e que acaba não tendo esse volume, mas pelo MACD eu consigo analisar. Mas eu vou, né, manter aqui também o MACD como um indicador aqui de volume para nos auxiliar nos estudos, ok? Então é isto, essas são os indicadores que eu utilizo, e aqui eu tenho todos os papéis da carteira Ibovespa, começando com o índice Ibovespa, ok? Também o prazo que eu vou analisar é o prazo diário, né? Se eu fosse analisar em prazos maiores, acaba que o vídeo ele fica muito longo, né? E são, acho que cerca de 78 papéis, então, né, o vídeo por si só já tem a tendência de ficar longo pela quantidade de papéis que nós vamos analisar, mas eu vou tentar ser bem objetivo e o mais breve possível, ok? Então vamos lá. Primeiro nós vamos olhar o índice Ibovespa no prazo diário, e a primeira coisa que um grafista olha, um grafista analisa, é a tendência, né? A tendência é a questão, o elemento mais básico e o primeiro que você analisa em qualquer ativo que você vai estar analisando os gráficos, ok? E a tendência, né, como preconiza o Charles Dow, né, a tendência ela é formada por topos e fundos. No caso, uma tendência de alta são topos e fundos ascendentes, ou seja, um acima do outro. Então, nós vamos identificar aqui quais são os fundos, né, cada fundo, e nós vamos identificar. Eu vou fazer isso apenas neste primeiro para explicar para, né, aqueles que não sabem vierem a saber, e aí nós vamos aplicar em todos os outros, e aí vai ficar bem mais fácil o entendimento. Então vamos lá na identificação dos fundos. O que nós temos primeiramente aqui? Nós temos um fundo na região de 62, 60 mil pontos aqui. Beleza. Houve uma queda brusca, fez esse fundo, subiu, formou este topo. Ok? Até aqui tudo bem. Até aqui nós temos o que nós chamamos de pivô de alta. Ok? A tendência ela é formada por topos e fundos ascendentes, a tendência de alta, né? Então, olha só. Tem a primeira perna, a segunda perna, que cai até um determinado local. É isso que eu estou ensinando no nosso curso Fundamentos de Análise Técnica, né? As duas primeiras aulas já estão na nossa plataforma. Eu vou deixar também o link aqui embaixo para quem quiser fazer a nossa assinatura e ter acesso ao nosso curso, ok? Aqui a tendência ela é formada por topos e fundos. Então nós temos aqui o primeiro topo, o segundo fundo, e aí se o ativo ele está entrando em tendência de alta, o preço ele tende a romper a região do topo anterior e ele sobe para formar um topo mais alto que o topo anterior. Quando há este movimento, que é um movimento de expansão, né, esse movimento aqui ele é chamado de movimento de expansão, ok? Quando há um movimento de expansão, que é este movimento aqui, e neste movimento o topo ele é rompido, nós dizemos que o pivô de alta foi confirmado. Como assim? Cada formação, cada perna que sobe e desce é um pivô, ok? Isso daqui é um pivô, é o primeiro pivô, este daqui é o segundo pivô, e aqui vai, né, a tendência a formar um terceiro pivô, ok? Então, quando ele vem de uma mínima, faz uma máxima e forma um topo caindo, e ele cai até um determinado local,
e ele forma um pivô. Então até aqui nós temos um pivô, até esse segundo traço. Quando o preço ele sobe e ele rompe o topo, este topo, ele quer dizer que o preço ele está subindo para fazer um topo mais alto. Então, este pivô é o pivô de alta. E este é o primeiro pivô de alta da tendência. Ok? Numa tendência de baixa, os pivôs eles são formados, eles são chamados de pivôs de baixa, e os topos e fundos eles são descendentes. Ok? Isso daqui é básico da teoria de Down. Todo grafista tem, é o mínimo, né, o básico que você deve saber. Numa tendência de baixa, os fundos e os topos eles são formados de maneira descendente, ou seja, um abaixo do outro. Então, este aqui nós temos um fundo, depois ele sobe um pouco, forma um topo, depois ele cai, e aí quando ele cai, e ele vem formar um fundo mais baixo que o fundo anterior, nós temos aqui a confirmação deste pivô de baixa. Ok? Este V, né, este vértice aqui, este V ao contrário, e este V, esses movimentos no formato de V, tanto na tendência de alta como na tendência de baixa, eles são chamados de pivôs. Ok? Esses são os pivôs. E o pivô, eles formam a tendência, ok? O pivô ele é constituído de topos e fundos. Então aqui nós temos uma tendência de baixa, aqui uma tendência de alta. Então os pivôs eles vão sendo formados e confirmados. Então o papel estava subindo, subindo, chegou aqui e ele caiu. Quando ele cai, ele formou um fundo mais baixo que o fundo anterior, uma tendência de baixa possivelmente está iniciando. E aí ele sobe e ele não consegue fazer um fundo do tamanho ou mais alto que o anterior. Ele faz um fundo menor e continua caindo. Quando ele cai e ele rompe abaixo da cabeça desse pivô de baixa, ele confirma que o papel está entrando em tendência de baixa. E aí nós podemos fazer a nossa projeção. Existe uma terceira variação que é quando não há tendência, né, sem tendência, que é quando forma ora topos mais altos, fundos mais altos, topos mais baixos, fundos mais baixos. Então não há um movimento simétrico, tá? Não há uma formação simétrica dos topos e fundos, ok? Então aqui formou um fundo mais alto que o anterior, foi formar um topo. Quando foi cair até um determinado região, para voltar a subir, ele não parou de cair. Ele caiu e aí ele foi abaixo do fundo anterior. Então, se ele não vai fazer um fundo mais alto, o fundo que ele está fazendo é mais baixo, a tendência de alta foi perdida. Nós não podemos falar que está em tendência de alta. Então, enquanto o papel ele estiver dentro dessa faixa, ele está sem tendência. O que nós fazemos? Nós colocamos uma linha em cima e nós colocamos uma linha embaixo. Enquanto o papel ele está dentro dessa faixa, ele está em movimento de lateralização, ou seja, ele está sem tendência, ok? E aí nós vamos operá-lo, nós vamos comprar ou vender só depois do rompimento. Só que existe um detalhe aqui, depois desse rompimento, que é o movimento de pullback. Mas isso foi tema lá do nosso curso, Fundamentos de Análise Técnica, ok? Então eu convido você a ir lá na nossa plataforma, fazer a nossa assinatura. São apenas R$ 49,90 por mês e você tem acesso não apenas ao curso, mas também a uma planilha diária de setups, a masterclasses, são aulas específicas sobre análise técnica de investimento e finanças. Nós temos a revista mensal e diversos outros conteúdos, além de grupos no Telegram, onde diariamente a gente interage, tira dúvidas e etc. Então, voltando aqui, nós temos a formação dos pivôs. Então, existem dois movimentos que formam a tendência. O movimento de expansão,
No caso de uma tendência de alta, movimento de expansão quando ele sobe, e numa tendência de baixa, o movimento de expansão é quando o preço cai. Ok? Então, aqui ele se expande e aqui ele faz o que nós chamamos de correção. Quando na tendência de alta o preço cai, ele forma um movimento de correção. Numa tendência de baixa, quando o preço sobe, ele forma uma correção, um movimento de correção. Só que esses movimentos eles ficam mais claros quando você analisa o papel, o ativo com as médias móveis. Por quê? Olha só, a tendência de alta, o papel ele sobe, o preço ele sobe, vem até uma região, volta a subir, vem até uma região. Só que você poderia pensar, como que eu sei que ele vai até uma determinada região e qual que é o parâmetro para ele poder parar de cair e voltar a subir? É que nós utilizamos as médias móveis, e as médias móveis, elas são o preço, ele faz esse movimento de correção até elas. No caso, uma tendência de alta, caindo até a média e voltando a subir. Numa tendência de baixa, subindo até a média e voltando a cair. Você vai entender exatamente isso agora. Veja bem, nós estamos aqui numa tendência de alta. Então, nós já identificamos que esse é um topo, esse foi um fundo, aí um topo mais alto. E aí, o que nós vimos aqui? Nós vimos um fundo mais alto que o fundo anterior. Então, até aqui nós temos um pivô de alta. Quando o preço ele veio aqui e ele rompeu a cabeça deste pivô, ele entrou em tendência de alta, ok? E aí ele fez aqui uma região de topo mais alto, ele fez uma região de fundo mais alto, aqui um topo, aqui um fundo, e assim vai. Assim sucessivamente. Então, nós podemos falar que o Ibovespa, no gráfico diário, ele está em tendência de alta. E você pode ver que esta média, que para a gente é a mais importante, que é a média móvel aritmética de 20 períodos, ela é a referência para que o preço faça correção até ela e volte a subir. Ok? Nós temos essa média como referência, não apenas na identificação da tendência, mas também nos nossos trades. Tá? Isso também eu abordo no curso, como que nós utilizamos a média para comprar ou vender. Ok? Então, veja bem, aqui quando o preço ele está caindo, você pode ver que ele forma um topo, veio, formou um fundo, subiu, formou um topo mais baixo que o anterior, logo esse movimento em V aqui deste um pivô, quando ele veio até aqui, depois quando ele subiu até aqui, ele formou um pivô. A partir do momento que ele cai e ele rompeu aqui a cabeça do pivô de baixa, ele confirma esse pivô de baixa, ele confirma que o ativo está entrando em tendência de baixa. E você pode ver que ele sobe até próximo à média, ele sobe até próximo e volta a cair. Então, a média, ela é utilizada, ela é a referência para movimentos de correção. Tá? Quando o preço ele está caindo, numa tendência de baixa, o movimento de correção ele se dá com um papel subindo até próximo ou até a média, nunca acima da média, tá? E quando ele está subindo, ele faz um movimento de correção até a média e depois ele volta a subir, ok? Então, basicamente, isso aí. Esses são os parâmetros básicos de uma tendência, tá? Os movimentos de correção, de expansão e a formação dos pivôs. Eu preciso que vocês entendam a formação dos pivôs para que eu possa explicar como que nós vamos fazer a projeção de Fibonacci. Tá? A projeção de Fibonacci, ela só é possível fazer quando você identifica os pivôs, porque os pivôs, eles são nossas referências, ok? Então vamos lá, vamos fazer a projeção desta perna de alta. Aqui, o que acontece? Você pode ver que aqui teve um movimento de lateralização, tá?
acaba que a tendência, os gráficos, determinados ativos em determinados períodos, eles não apresentam simetricamente um movimento da tendência, tá? Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque a partir do momento, por exemplo, que você estava comprado aqui, e você veio, né, surfando a tendência, e aí ela veio, formou uma região de topo mais alta, um fundo mais alto que o anterior, um topo mais alto que o anterior, só que quando ele fez a correção, ele fez um fundo mais alto, mas ele não fez um topo mais alto. Ele veio, subiu até esta região de 80.400 pontos, 80.800 mais ou menos, e voltou a cair. Aqui ele meio que ficou sem tendência, tá? Então seria muito interessante você tomar cuidado com esses movimentos, porque o mínimo que você tem que fazer é deixar seu stop abaixo dessa região de lateralização, ok? Porque se cair e formar um pivô de baixa, se a média móvel aritmética de 20 períodos virar para baixo, certamente a tendência de alta vai ser perdida e nós vamos entrar em tendência de baixa, ok? Vamos lá, então vamos fazer a projeção para identificarmos o alvo de Fibonacci, a fim de que possamos preencher a nossa planilha. Aqui eu não coloquei o Ibovespa, então vamos colocar aqui então, quer ver? Vamos colocar aqui então na planilha o Ibov. Vamos lá, beleza. Primeiro, tendência de alta, ok? Então a tendência aqui é de alta. E aí vamos para o alvo. Primeiramente você tem que identificar, saber qual é a ferramenta para fazermos, né, a projeção. A ferramenta que nós vamos utilizar é a ferramenta chamada retração de Fibonacci. Essa ferramenta ela serve tanto para nós analisarmos as regiões de retração, quanto fazemos as projeções, ok? Então, na planilha, na plataforma Investing, ou também na plataforma TradingView, tá? Esta base aqui é do TradingView, que a Invest utiliza. Você vem nessa ferramenta, você clica aqui, você vai ter várias à sua disposição, mas você vai escolher Fibo Retracement, né? Em português são retrações de Fibonacci. Você clica e seleciona ela. Inicialmente, quando você vai você vai aplicar pela primeira vez essa ferramenta, você não vai ter ela configurada da maneira como nós precisamos. Mas eu vou aqui ensinar como se configura essa ferramenta. A nossa projeção, nós partimos do topo do fundo mais baixo da projeção, da tendência, aliás. Neste caso aqui, o fundo mais baixo que iniciou a tendência de alta foi este aqui, esta mínima. Ele fez uma mínima aqui, depois deste fundo, porque ele formou um fundo meio que na mesma região, anteriormente aqui. Mas foi a partir deste ponto de referência que ele fez o movimento de alta, formou um topo, fez um fundo e aí rompeu o topo anterior. Então, nós vamos pegar a mínima aqui do início da tendência, nós clicamos, seguramos com o botão esquerdo do mouse e esticamos a ferramenta. Só que ela não está configurada como nós precisamos. Então, eu não conheço outra forma de fazer isso. Eu faço através desse jeito. Eu pego a ferramenta, eu aplico. Você pode aplicar de qualquer jeito, porque primeiro eu vou configurá-la. Eu não preciso de todas essas retrações e nem vou utilizar a ferramenta colorida como está. Eu clico duas vezes e eu abro aqui a tela de configurações da ferramenta. Então o que eu vou fazer? Primeiramente, eu vou escolher apenas uma cor, no meu caso aqui eu vou escolher o preto, para que todas as retrações fiquem apenas com uma cor, e eu vou tirar as retrações que eu não preciso.
porque eu vou utilizar apenas 5 retrações. Eu vou precisar da de 0, de 0.382, 0.5, 0.618 e a de 1, que é a projeção de 100%. Então, somente essas retrações aqui que eu vou precisar utilizar na minha ferramenta para fazer a projeção de Fibonacci. Você pode ver que também existe um sombreamento. Você pode configurar esse sombreamento aqui também. Eu vou tirá-lo por completo para ficar mais fácil a visualização. E aí você dá OK. E aí a nossa ferramenta está configurada. Beleza. Eu disse que primeiramente nós vamos utilizar, nós temos que identificar, aliás, os pivôs. Então nós já identificamos aqui, esse primeiro pivô é o pivô de alta. Tá? Eu estou fazendo essa projeção aqui agora, mas você poderia fazer a partir do momento que o preço ele rompeu aqui a cabeça do pivô, você já poderia já aplicar essa ferramenta. Como o preço ele já está aqui, então nós vamos aplicar a ferramenta já tendo já um histórico aqui do preço, mas isso não tem problema, porque a gente vai estar sempre colocando, identificando o próximo alvo. Então, nós temos aqui o pivô da tendência. E é este pivô que é a nossa referência. O que eu faço? Eu seleciono a ferramenta, pego na mínima dele e eu coloco a primeira retração de cima, a minha de 382 aqui na minha ferramenta, sobre a cabeça do pivô de alta. Ok? Então aqui, esta primeira retração, eu não sei porque a configuração dessa ferramenta ela é meio que inversa. Era para este ponto 0 estar aqui embaixo e o 1 estar aqui em cima. Então aqui seria 618. Mas eu não sei por que ela faz assim. Mas de qualquer forma, do jeito que está configurado, não está errado. Okay? Mesmo que a ferramenta, os parâmetros aqui mostrados sejam esses, a ferramenta ela está com a aplicação correta. A primeira retração de cima, tá? Porque nós estamos pegando de baixo para cima, nós estamos analisando uma tendência de alta, então é a primeira retração que nós colocamos. Então aqui, neste momento, o alvo seria 88.913,45 pontos. Ok? E aí, nós teríamos essa projeção. Mas a partir do momento que o preço ele rompe a nossa projeção, nós partimos para uma segunda projeção, que é nós clicamos, selecionamos a nossa ferramenta e nós colocamos a retração de 0,5, 50% sobre a cabeça do pivô. Então, a retração aqui de 0,5 sobre a cabeça do pivô. O próximo alvo seria em 95.334 pontos. Então, na região de 95.300 pontos. Tá? Beleza, o preço rompeu. A partir do momento que ele rompe, nós podemos fazer a projeção do próximo alvo. Então, nós vamos selecionar a nossa ferramenta e colocar a última projeção sobre a cabeça do primeiro pivô. Então, a próxima projeção de Fibonacci para o Ibovespa no prazo diário é 105.744,12. Ok? 105.000, a região de 105 e 700 pontos. Então este é o último alvo do primeiro pivô da tendência. E aí você pergunta, e se o preço vier e subir aqui, ultrapassando o nosso alvo? Quando todas as retrações já foram usadas no primeiro pivô, nós passamos a utilizar o segundo pivô. A minha referência para identificação do pivô é a média móvel aritmética de 20 períodos. Eu considero que o movimento de expansão máximo e depois o movimento de correção, o movimento que engloba esta perna, este desenho, eu considero este movimento aqui como o segundo pivô da tendência. Então nós temos uma máxima, nós temos a cabeça do pivô aqui nesta região de 81.000. Então quando
as retrações já foram usadas no primeiro pivô de baixo, no primeiro pivô de alta da tendência, o que nós fazemos? Nós começamos a utilizar o segundo pivô da tendência. A retração de 0,5 já está sobre ele, então nós utilizamos a retração que não está sobre ele ainda para fazermos a projeção. Então, próximo alvo, se houver um rompimento, será aqui em 113, na região de 113 mil pontos, será o nosso próximo alvo, ok? Detalhe, e aí nós vamos fazendo isso, né, com esse outro pivô, aqui nós temos possivelmente talvez um outro pivô, aqui um outro pivô, e assim por diante. Só que o alvo, a projeção de Fibonacci, ela é uma estimativa, né? Quando eu faço a projeção, não quer dizer que o preço ele vai chegar aqui nos 113 mil pontos, tá? Assim como, olha só, nós temos a projeção, a nossa projeção está aqui, ó, 105.161,73. Então vamos lá. Alvo 105.161,63 pontos. Este é o próximo alvo da nossa projeção. A data, eu esqueci de falar a data de hoje, no início do vídeo, mas vamos falar agora. São 3 de junho, sábado, 3 de junho de 2020, 5 horas e 20 minutos. Então, a projeção está sendo feita agora em 13 de junho de 2020. É importante a gente colocar a data da projeção, né, para a gente poder ir tendo aí todos esses dados aí. Se o preço ele vier fazer a correção e romper, a data que romper aqui, né, nós vamos colocar aqui na planilha. Aí você fala, como assim a data que rompeu? Vamos ver a data que rompeu o alvo anterior. Ó, este candle houve um rompimento, mas não fechou em cima, houve um pavio. Eu já considero que houve a violação aqui do alvo, tá? Quando há esse movimento, mesmo que esse pavio, eu já altero. Eu não espero formar um candle, fechar acima. Se você quiser esperar, tudo bem, não tem problema. São critérios subjetivos e análise técnica, existe uma margem para subjetividade. A ideia é você pegar as informações principais, conseguir saber identificar as regiões, os pivôs, etc. Então, eu consideraria que dia 5 de junho. Se você quer considerar o dia que fechou, vamos então, a título de referência, então, para os nossos estudos, vamos considerar então o dia que fechou acima. Então, 8/6/2020. Então, olha só, se eu tivesse a projeção anterior, estava em 95 mil, região 95.400, e aí eu colocaria aqui a data que atingiu como dia 8 de junho, ok? Mas aí, o nosso próximo alvo não é este, é este aqui. Tem pessoas que falam, mas o meu deu um pouco acima, um pouco abaixo, não tem problema. A questão é você identificar, o importante é você identificar a região, você identificar corretamente os pivôs e utilizar corretamente as retrações, que são essas retrações aqui da ferramenta. Então, a projeção para o Ibovespa é essa. Mas aí nós vamos um pouco além aqui, no Ibovespa, porque eu acho importante. Por quê? Porque aqui eu estou analisando a tendência e o alvo da tendência, ok? Mas existem, o que nós temos que olhar também? Nós temos que olhar a questão das médias. Então, olha só, a média de 200 períodos ela está aqui acima. E as médias móveis, elas são suportes e resistências importantes, tá? Em que nós temos que levar em consideração, ok? Neste momento, 13 de junho, o último pregão foi de ontem, 12 de junho. Neste momento, o Ibovespa ele está fazendo uma correção, ele está em queda. O volume vendedor do último pregão foi acima da média. Então, é o seguinte, a fim de você ficar posicionado, não tem como você comprar e vender o índice, mas assim você pode comprar e vender, no caso, por exemplo, uma ETF.
né, que é o BOVA11, que é o ETF do Ibovespa. Você, no caso, para ficar comprado, se você utiliza análise técnica, é muito importante isso. É muito importante você se conscientizar que precisa utilizar o stop, ok? Então, para quem comprou, vamos supor que você comprou na última vez aqui, ó, que teve, vamos supor que você comprou no rompimento desse pivô, tá? Esse foi o pivô anterior, né? O preço ele veio até a média de 20, e aí o momento em que houve uma reação altista e o preço fez um movimento de expansão, o momento em que confirmou que o pivô anterior era um pivô de alta, foi no momento em que rompeu aqui a cabeça do pivô. Então este candle, ele foi o rompimento do pivô anterior. Então vamos supor que você fez uma entrada acima deste candle, ok? Então vamos colocar aqui uma linha. Isso não estava na programação, mas eu acho importante explicar. Eu sempre gosto de colocar uma linha mostrando onde que é a região de compra e uma linha verde clara. E nos meus estudos, se você ver isso, você já vai saber que a linha verde clara significa uma ordem de compra e a linha vermelha é uma ordem de venda, que no nosso caso aqui é o nosso stop. Então, se você tomou posição tendo como referência este candle, você comprou na máxima dele e colocou stop na mínima, ok? Beleza. O trade, ele correu, o preço ele foi subindo, ele nem fez uma correção forte até a média de 20, e ele teve uma reação, olha só, consecutivamente vários pregões houve volumes altistas e foi subindo. Como que você gerencia o seu stop? Existem duas formas de você gerenciar o seu stop. Você deslocá-lo para o próximo fundo, já que na tendência de alta são topos e fundos ascendentes, então o próximo fundo você vai colocá-lo o stop abaixo. Como que este candle teve um pavio logo abaixo, um martelo, este pavio ele nos dá a ideia de que trata-se de uma região de suporte, que o preço ele vai estabelecer como essa região como uma região mínima, né, uma região de suporte, uma região abaixo dos movimentos posteriores. E assim foi. Os próximos candles foram de alta, e aí você poderia colocar aqui, considerando que esse é um fundo. Existe uma outra também técnica que você pode ir fazendo o que eles chamam de barra a barra, que é subindo o seu stop para baixo do próximo candle. Se você tivesse feito isso, aqui você já teria tomado stop. Ó. Você colocaria abaixo desse candle e no próximo pregão ele veio, acionou o stop, mas voltou a subir. Mas o importante é você ter algum método para que você possa manter o seu stop. Se o preço às vezes também rompeu para cima, você não quer fazer nem barra barra e nem quer identificar, né, também não tem como identificar um próximo fundo que ainda vai ser formado, você poderia colocar o que eles chamam de break even no 0 a 0. Você pegar o seu stop e colocar onde você comprou. Se o preço cair, e acionar o seu stop, você não vai ter perdido nada. Mas é importante que você utilize o stop. A referência mínima para nós, eu utilizo como referência mínima, ok? Em todos os meus estudos, quando alguém me pede algum estudo de alguma ação, e aí a pessoa fala, eu estou comprado nesse papel, a minha referência mínima é a média de 20 períodos. Eu coloco alguns centavos abaixo de onde que a média de 20 períodos está. E aí eu mantenho meu stop, ok? Esse seria, digamos, meu stop técnico. Mas o ideal é você proteger o seu patrimônio. O que é isso? Vamos supor que você comprou aqui. Vamos supor que você comprou aqui. Quando ultrapassou 94.500 pontos, você comprou. Ok. Onde que era o seu stop? Se o seu stop foi abaixo do candle, você já foi estopado. O problema que acontece com a maioria é que compram. E aí, simplesmente, não colocam stop.
E aí chegam para mim e perguntam, e aí, onde que eu coloco o stop? Se a pessoa colocar o stop aqui abaixo da média de 20, beleza, aqui é o stop técnico lá do Renan, da Grafistas, o stop técnico dele, no mínimo a média, porque ele considera, né, que a média é referência para o máximo de correção que ele entende que deve haver para voltar a subir. Só que imagina quanto que você vai perder aqui. O objetivo é você proteger o seu patrimônio. Então, toda vez que você comprar, você tem que colocar o seu stop numa região segura, arriscando um determinado valor que você pode perder. Não é comprar BOVA 11 e agora estar comprado, e por eu ter feito esse estudo, e falar, o alvo de Fibonacci, segundo o Renan lá, é 105 mil pontos, tá? Mas não quer dizer que o Ibovespa vai alcançar esse alvo. Não existe nada que venha nos dizer que vai alcançar. Isso daqui é o futuro. E o futuro não tem como prever. Ok? A projeção de Fibonacci ela é importante para ser como guia. Ok? Para a gente ver se o ativo ele está em tendência de alta ou não, se ele está em lateralização. E aí, se ele tem volume suficiente para subir, né, qual é o movimento atual que ele está fazendo. Neste momento ele está fazendo um movimento de correção, ok? Então, o alvo ele serve como um guia, mas ele não serve como um setup. A projeção de Fibonacci não é utilizada, eu não utilizo a projeção de Fibonacci como setup. Meu setup é outro, os meus setups são outros, tá? E os melhores setups que eu utilizo são os que têm a média de 20 períodos como referência, que no caso é o ponto contínuo e o setup barra elefante. Esses dois são os melhores setups para se operar, na minha opinião. Tá? Eu trato eles, né, eu vou tratar eles em aulas aí mais para frente, inclusive no curso que eu estou ministrando, eu vou ensinar o setup barra elefante. E ele utiliza esta média móvel, a média móvel de 20 períodos como referência, mas não a nossa projeção. Okay? Então, o Ibovespa ele está em tendência de baixa. Vamos para o gráfico semanal para fazer uma análise mais completa. Embora o meu objetivo aqui seja analisar o gráfico diário de cada uma, nós vamos para o semanal. Ok? Beleza, o que está acontecendo aqui no semanal? No semanal, vamos tirar então todos os desenhos, até a projeção também. Remover todos os desenhos para ficar mais limpo. Pois é, no gráfico semanal, o Ibovespa ele teve essa longa perna de baixa, longa, enorme, durante 1, 2, 3, 4, 5 semanas. Ele caiu, e caiu muito. Olha só, rompendo até a média de 200 períodos abaixo dela. Aí ele fez uma mínima aqui, ele fez um fundo e subiu. Ok, a pergunta que se deve fazer é o seguinte, e agora, neste momento? O candle desta semana que passou foi de baixa. E aí, é o seguinte, o candle foi de baixa. Se o preço, o Ibovespa, continuar caindo, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter um topo mais baixo que o topo anterior, porque o topo anterior é este. Então, se nós temos um topo mais baixo que o anterior, um topo descendente, se o preço cai, ele vai nos dizer que o Ibovespa ele está em tendência de baixa. Só que, aí, o que nós temos aqui também? Nós temos um possível pivô de baixa, que é essa perna. Essa queda subiu, aí ó, nós temos um V, esse movimento em V é um pivô. Para que esse pivô de baixa seja confirmado, o preço precisa cair e romper aqui a mínima em 61 mil pontos, ok? Então, para confirmar o pivô de baixa e confirmar que ele está em tendência de baixa, precisa ver isso. Só que nós podemos utilizar tempos, né, prazos menores. Nós não precisamos ficar posicionado em prazos tão grandes. Porque se nós estivermos posicionados num prazo maior, quem está fazendo um position trade, por exemplo, que pega como a referência o gráfico semanal do BOVA 11, por exemplo, e está considerando que o BOVA 11
está possivelmente em tendência de baixa. Por que possivelmente? Porque o último fundo ele foi rompido. Então, se o último fundo, se o preço ele não fez um fundo mais alto que o fundo anterior, ele fez um topo, uma região de topo e caiu. Então, se a tendência, o preço, ele já não fez um topo mais alto, o topo posterior é mais baixo, você já não fica comprado. No mínimo, o seu stop deveria estar aqui, no mínimo, na média de 20, como eu utilizo para referência. Esse é o mínimo. Então, quando o preço ele caiu e estava em 111 mil, ou no caso lá do BOVA11, o BOVA11 ele é referência do Ibovespa. Vamos ver se a gente consegue colocá-lo aqui, ó, BOVA11. BOVA, ó, BOVA11. Você pode ver que a configuração é exata, né? Idêntico. É porque, né, esse ETF, você pode comprar o ETF, né, ele é operável, digamos assim, você pode comprar ou vender, seja o próprio ETF BOVA11, que agora está custando R$ 89,25 cada ETF. É como se fosse uma ação, né, dizendo de uma maneira simples. Você pode ir lá e comprar, vamos supor que você quer comprar 1.000, você vai comprar R$ 8.900, né, de... 1.000 não, né? 100. 100. R$ 8.900. Enfim, é como se fosse uma ação. Então, se você estava comprado aqui em cima, beleza. O último fundo, sei lá, aqui ou aqui. Talvez, vamos considerar então aqui o último fundo. Beleza, fez um último fundo, fez um topo. E aí quando chegou até a média, o que aconteceu? Aqui nesse candle ele segurou. Aqui nesse candle ele caiu. Formou um enorme gap de baixa. E no pregão do dia 24 de fevereiro foi o primeiro circuit break, né? Houve a primeira queda aí de mais de 5% e a média de 20 ela foi rompida, caiu abaixo da média. E é o seguinte, você vai ficar comprado neste ETF? Claro que não. O seu stop no mínimo, se fosse no último fundo, no mínimo ele estaria aqui. No mínimo você teria que vender em R$ 101 seus ETFs. E aí é o seguinte, o ETF agora ele está em R$ 89,25. O camarada comprou aqui no topo em 113 e está perguntando onde coloca o stop. O stop, meu amigo, tinha que ser aqui em cima. Ok? Então, se você sempre tem que utilizar o stop. Se você não utiliza o stop, você não é grafista. É ponto final. Você não utiliza análise técnica. Não tem como utilizar análise gráfica sem utilizar o stop. Então, voltando, você pode ver aqui no gráfico diário, o Ibovespa. Aqui nós estamos no BOVA11, mas é igual no Ibovespa. É só uma dica, quando você muda aqui os ativos nessa plataforma, este ícone aqui de alto, ele fica selecionado. E ele impede que você mexa o gráfico. Você pode clicar em cima dele, desabilitá-lo e aí você pode mexer o gráfico como queira, ok? Então, olha só, na tendência, no prazo diário, está em tendência de alta, beleza. Só que aqui ele já alcançou a média de 200 e está fazendo correção. E no gráfico semanal, ele está possivelmente em uma tendência de baixa. Aí você pergunta, tá, mas para ele entrar em tendência de alta no gráfico semanal, para ele entrar em tendência de alta, ele tem que romper o último topo. O último topo foi aqui. É claro, nós podemos considerar aqui que é um topo. Como eu considero a média de 20, eu prefiro considerar o último topo aqui. Okay? Porque eu prefiro esperar, porque a média de 20 ela está caindo. Então como é que eu posso dizer que ele está em tendência de alta? Né? Se aqui, os valores mínimos aqui, esse aqui foi uma máxima, uma mínima, se aqui eu considero aqui como topos e fundos, e a média de 20, que é a minha referência, ela está virada para baixo, então a minha média de 20 ela tem que estar virada para cima, e os candles eles têm que estar acima da média de 20. Então, meu amigo, o alvo do Ibovespa é 105.161, mas você tem que levar em consideração todo o contexto do movimento atual do ativo, ok? E aí utilizar stop.
Você coloca o stop. Se aí o preço ele bateu na média de 20, ou chegou próximo e voltou a subir, maravilha. Se ele veio aqui e rompeu a média de 200, beleza, você permanece dentro. Você está colocando o stop para se o preço cair abaixo de uma referência, você sair fora do papel, ok? Mas você não, essa ordem de venda para proteção, porque na verdade são duas ordens de venda, né? Você tem a ordem de venda, né? Vamos supor que você comprou aqui, ó, em cima deste candle, apenas título de vamos supor que você tinha 90 mil, vamos colocar aqui 90.180. Ó, peguei a ferramenta errada. Vamos lá. Aqui você comprou. O que eu faço nos meus estudos? Eu falei sobre a planilha de setups, né, que eu faço diariamente. Eu estabeleço nessa planilha de setups, para quem é assinante da Grafistas, tem acesso a ela diariamente. Eu faço ela depois do pregão, analisando todos os papéis do Ibovespa, do índice Small Caps e mais alguns outros. Eu estabeleço na minha planilha os 3 preços. E isso é quando eu identifico, isso é quando o preço está aqui, ó. Eu identifiquei uma entrada aqui. Aqui, ó, está aqui. Eu vou operar este candle. Beleza. Eu coloco aqui, ó, 75 lá reais, R$75,75, meu preço de entrada. R$69,06 a minha ordem de venda programada. Eu programo essa ordem de venda. Se o preço cair e ele aciona o meu stop, eu saio fora. E aí eu já sei o quanto que eu vou arriscar nesse trade, ok? Se eu comprar, por exemplo, 10 ações, são R$750, 690, eu vou perder aqui R$600. Mas eu estou arriscando aqui, ó, R$600. Se eu não posso arriscar R$600, eu diminuo, em vez de comprar 100 ações, nesse caso aqui é ETF, né? Se eu não posso comprar 100, eu compro 50. E aí o meu stop vai para R$300. Mas R$300 é muito. Então eu divido para 25. E assim por diante. Mas você tem que estabelecer um valor já previamente para você arriscar. Para caso o preço não vá na direção que você espera, mas caia, você tem o seu stop. E aí a outra coisa que eu faço, né, e aí eu tenho critérios que eu não vou abordar aqui, eu estabeleço um alvo. Eu sempre estabeleço um alvo. Sempre. Em todos os setups que eu identifico lá, em todos os trades, eu já recomendo já que a pessoa, eu já sugiro o preço de entrada, o preço de venda, essa ordem programada num preço abaixo do preço de entrada, ok? E tenho como referência o gráfico, o setup, e eu também programo uma ordem que é o meu alvo. E aí, quando o preço ele chegar no meu alvo, se ele chegar, quando que, ó, neste pregão aqui, ó, deste dia 3/6, ele acionou o meu alvo, eu vendi com meu lucro, e aí eu posso cancelar a minha ordem de venda que estava programada, né? Isso se eu não alterei e fui colocando ela mais para cima, de acordo com a média subindo. Mas isso são outros 500, tá? Os 3 parâmetros do trade são esses. No caso de um trade de compra, o que você faz? Você tem a ordem de compra, que é a sua ordem de entrada, a sua ordem de venda programada, que é o stop, e a sua ordem de venda programada acima, que é o seu alvo. No caso de um trade de venda, se você vai entrar vendido, vamos supor que no rompimento deste candle aqui, você vai entrar vendido. Então, eu coloco sempre aqui, ó, um traço vermelho, que representa uma ordem de venda. Então você vendeu aqui. Para você operar vendido, você vende. Você não tinha CTF, você vende. Isso chama-se venda descoberto. E aí você coloca uma ordem de compra programada. Vamos supor que o seu stop é aqui, em cima desse topo. Então você programa uma ordem de compra. Da mesma quantidade que você vendeu aqui, se foram 10, você vai colocar aqui uma ordem de compra programada, um pouco acima. E neste caso, este vai ser o seu stop. E você coloca uma ordem de compra programada mais abaixo, que vai ser o seu alvo,
tá? Então, num trade de venda, para você operar vendido, você tem aí essas três referências, que são essas três ordens, né? Que eu já, assim que eu entro no trade, eu já emito já as duas ordens programadas. Já programo já uma ordem para o meu stop e uma ordem para o meu alvo. Ok? Então essas são as duas configurações aí, os três preços do seu trade. Ok? Então assim, o Ibovespa está fazendo correção e está subindo, está em movimento, em tendência de alta. Mas nós precisamos ver se ele vai romper a média de 200, né, com volume e continuar subindo. Se não, aquele alvo que nós colocamos lá, quando a tendência de alta ela é perdida, se ele cair abaixo da média de 20, nós vamos lá na nossa planilha e tiramos o nosso alvo. Olha, alvo não atingido. E aí nós fazemos um novo estudo, ok? Mas o alvo ele é como referência. Olha, o meu objetivo ele era de fazer esse vídeo analisando todos os papéis do Ibovespa, mas já temos aí cerca de quase 1 hora de vídeo, tá? Então eu vou parar esse vídeo aqui e colocá-lo separadamente para que o vídeo não fique tão longo. E aí este vídeo eu posso estar compartilhando como fazer projeção de Fibonacci, como identificar uma tendência, né? Então assim, esses foram os assuntos que eu tratei, né? Já tem 1 hora e eu não consegui sair do Ibovespa até agora. Então eu vou deixar para fazer um outro vídeo analisando os papéis do Ibovespa, e este daqui eu deixo a fim de compartilhar com vocês esses ensinamentos, tá? Sobre a tendência, sobre os indicadores, sobre aí a projeção de Fibonacci, ok? Então, espero que tenha gostado. Se tiver alguma dúvida, pode nos comentários fazer qualquer pergunta que eu estarei respondendo. Se quiser assinar, fazer a nossa assinatura, o link também estará abaixo deste vídeo, ok? E como eu disse, nós temos aí vários conteúdos diariamente sobre o mercado financeiro. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo.